Você já se perguntou por que Deus ainda não respondeu aquela oração que você faz há tanto tempo? Não é uma oração qualquer. É aquela que você carrega no coração há anos. Aquela que você repete quando acorda, quando vai dormir e até no meio da madrugada, quando o sono vai embora. Você já parou, olhou para o teto e perguntou: Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Talvez você ache que ele está em silêncio. Talvez ache que ele se esqueceu. Talvez, em alguns dias, você tenha até pensado: será que vale a pena continuar orando? Mas, e se eu te disser que talvez a resposta já chegou? E se eu te disser que você já está vivendo o que pediu, mas não reconheceu porque não veio do jeito que imaginava? Sabe, às vezes nós esperamos que Deus fale com trovões, mas Ele prefere falar com uma brisa suave. Esperamos que Ele envie um anjo visível, brilhante, mas Ele prefere falar através de um amigo, de uma palavra que cruza o nosso caminho. O problema é que quando a resposta vem de forma simples, a gente acha que não é resposta. A gente olha e pensa: não, isso não pode ser de Deus, é pequeno demais, é simples demais. Mas e se for exatamente isso que Deus quer te mostrar hoje? Eu quero que você fique comigo até o final desta mensagem, porque pode ser que você perceba que Deus já respondeu, e talvez até várias vezes. A Bíblia está cheia de exemplos assim, pessoas que pediram um sinal e receberam algo que não parecia um sinal, gente que esperou um milagre e recebeu um processo. Pense no povo de Israel, no deserto. Eles queriam uma solução rápida, queriam atravessar logo, chegar logo, ver logo a promessa. Mas Deus os guiou dia após dia, com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Se você parar para pensar, uma nuvem e uma coluna de fogo não são a terra prometida, mas eram a presença de Deus guiando cada passo. Eles já estavam na resposta, mesmo sem perceber. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Você ora por direção, e no dia seguinte, alguém te liga e diz algo que, sem saber, confirma aquilo que você estava pedindo a Deus. Mas como não veio embalado no pacote que você imaginava, você nem percebe que era Deus falando. E eu preciso te dizer, a resposta de Deus nem sempre vem para mudar tudo de uma vez. Às vezes, ela vem para mudar você primeiro. E aqui está algo que talvez você não queira ouvir. Talvez Deus ainda não mudou a situação, porque Ele está usando a situação para mudar o seu coração. Talvez Ele ainda não abriu a porta, porque Ele quer que quando você entrar, entre preparado. Eu conheci um homem que orava todos os dias por um emprego específico. Era o sonho da vida dele. Ele orava, jejuava, pedia conselhos e nada acontecia. Até que um dia, Deus abriu uma oportunidade. Mas não era no lugar que ele queria. Ele hesitou, mas aceitou. E foi nesse lugar improvável que ele conheceu pessoas que mudaram o rumo da vida dele para sempre. E sabe o que é mais curioso? 1 ano depois, o emprego dos sonhos apareceu. E quando ele chegou lá, percebeu que, se tivesse entrado antes, não teria experiência, maturidade, nem conexões para permanecer. Deus não tinha dito não. Deus tinha dito: primeiro, deixa eu te preparar. Se você está esperando uma resposta, talvez ela já tenha começado. Talvez a preparação que você está vivendo seja, na verdade, parte da resposta. Você já percebeu como Deus, muitas vezes, trabalha no oculto? Ele não anuncia em alto e bom som: estou respondendo sua oração agora. Não. Ele começa no silêncio. E esse silêncio, para muitos, parece ausência. Mas, para quem confia, é sinal de que algo profundo está sendo construído. Quando lemos sobre José, filho de Jacó, vemos exatamente isso. Ele tinha sonhos, sonhos grandiosos, sonhos que apontavam para um futuro de liderança e honra.
Mas o que aconteceu depois desses sonhos? Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado, preso. Se alguém olhasse para José naquela prisão e dissesse: Deus está respondendo suas orações, ele provavelmente ficaria confuso. Mas, anos depois, José entendeu. Cada momento difícil, cada porta que parecia fechada, era, na verdade, Deus alinhando as peças para que, no tempo certo, ele estivesse pronto para governar. Se José tivesse sido colocado como líder no Egito logo após contar seus sonhos, talvez ele não tivesse maturidade, experiência, nem humildade para sustentar o que Deus queria fazer. Talvez você esteja hoje na fase da prisão da sua vida. Talvez você esteja em um lugar que parece injusto, doloroso, confuso, e talvez você esteja orando para Deus te tirar de lá. Mas quem sabe esse lá seja o lugar exato onde Ele está moldando seu caráter para a resposta que vem depois. Eu conheci uma jovem que orava por um relacionamento abençoado. Ela queria alguém que amasse a Deus, que fosse parceiro na caminhada da fé. Mas ano após ano nada acontecia. Durante esse tempo de espera, ela se envolveu no ministério da igreja, serviu pessoas, cresceu espiritualmente. E quando finalmente conheceu a pessoa que Deus tinha para ela, ela percebeu que não era só a espera que havia valido a pena. Era o fato de que, durante a espera, ela se tornou a pessoa preparada para viver aquele relacionamento. Deus não desperdiça tempo. E Ele não atrasa respostas por capricho. Ele atrasa porque sabe o momento certo. Pense em Davi, ungido rei ainda jovem, mas esperou anos antes de assumir o trono. Por quê? Porque Deus o estava treinando, no campo, no combate, na fuga, na liderança de um pequeno grupo, antes de colocá-lo para liderar uma nação inteira. E talvez hoje você esteja liderando algo pequeno, cuidando de algo que parece sem importância. Mas Deus está dizendo: seja fiel nisso, porque é aqui que eu te preparo para o que vem. E eu te pergunto, será que a resposta que você tanto busca não está escondida no processo que você está vivendo agora? Será que, ao invés de pedir para Deus apressar, você não deveria pedir para Ele te ensinar o que precisa aprender aqui? Às vezes, a nossa maior luta não é contra a espera, é contra a nossa própria impaciência. Porque a impaciência nos faz achar que Deus está demorando, quando, na verdade, Ele está sendo exato. Se você entender isso, a sua oração muda. Você para de dizer: Senhor, me dá agora, e começa a dizer: Senhor, me prepara agora. Talvez hoje você esteja olhando para o céu, esperando um sinal extraordinário, esperando uma resposta tão clara que não deixe dúvidas. E talvez, por não ver esse sinal, você ache que Deus não está ouvindo. Mas, e se o silêncio dele for a resposta? E se ele estiver te ensinando, nesse exato momento, a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender? Quantas vezes na Bíblia Deus ficou em silêncio? E esse silêncio era parte do plano. Quando Lázaro ficou doente, Jesus não correu imediatamente. Ele esperou. E, humanamente falando, parecia tarde demais. Mas quando Jesus chegou, ele mostrou que não estava atrasado. Ele mostrou que não estava indiferente. Ele mostrou que, mesmo quando parece tarde, o tempo dele é perfeito. E se o que você chama de atraso for, na verdade, a preparação para algo maior do que você pediu? Talvez você esteja pedindo para Deus curar uma área da sua vida, e Ele está te curando em áreas que você nem percebe. Talvez você esteja pedindo uma porta, e Ele esteja construindo a chave primeiro. Eu quero que você pense nisso. Cada oração sua foi ouvida, cada lágrima foi vista, cada suspiro, cada pensamento, cada Deus me ajuda foi anotado no céu. O que você não vê é que enquanto você espera,
Ele está movendo coisas que você não consegue imaginar. Ele está alinhando pessoas, lugares, oportunidades. Ele está tirando o que não vai te fazer bem e colocando o que vai te levar mais perto do propósito. E eu preciso repetir isso, porque às vezes a gente ouve uma vez e acha bonito, mas não deixa entrar no coração. Deus não está atrasado. Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou no meio do caminho. Ele está trabalhando agora. Agora, enquanto você ouve essas palavras, pense na semente que é plantada na terra. Você não vê nada acontecendo por semanas, mas no escuro, no silêncio, no escondido, a vida está crescendo. E no dia certo, ela rompe a terra e aparece. Sua resposta pode estar assim agora, ainda invisível para os olhos, mas viva, crescendo, se fortalecendo para aparecer no momento exato. E quando aparecer, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Agora eu vejo que cada segundo de espera fez parte da resposta. Então, hoje, ao invés de perguntar: Deus, por que o Senhor não me responde? Pergunte assim: Senhor, onde está a resposta que eu ainda não percebi? Porque talvez você já esteja vivendo parte dela. Talvez o que você chama de espera, Deus chama de construção. Talvez o que você chama de atraso, Deus chama de preparo. Eu sei que esperar cansa. Eu sei que às vezes a vontade é desistir, parar de orar, parar de crer. Mas a espera não é vazia. A espera não é perda de tempo. Espera é sala de aula do céu. Enquanto você espera, Deus te ensina paciência. Enquanto você espera, Ele fortalece a sua fé. Enquanto você espera, Ele te mostra que não é sobre o quanto você corre, mas sobre o quanto você confia. Eu quero que você lembre que muitos na Bíblia viveram promessas que pareciam impossíveis. Abraão esperou anos por Isaque. Ana esperou anos por Samuel. O povo esperou 40 anos para entrar na terra prometida. E em cada uma dessas histórias, a espera fez parte do milagre. Talvez hoje você esteja no meio dessa estrada. Não está no começo, mas também não chegou ao fim. E você se pergunta: quanto tempo mais? E Deus responde: o suficiente para que você esteja pronto. Então, não desista. Não pare de orar. Não pare de crer. Não pare de esperar. Porque a resposta que você tanto busca pode estar a um passo, a um amanhecer, a um sim de Deus. E quando chegar, você vai perceber que Ele nunca deixou de ouvir, que Ele nunca se afastou, que Ele esteve respondendo desde o primeiro dia. E se essa mensagem falou com você, guarde-a no coração. Volte a ela nos dias difíceis e lembre, a resposta pode estar acontecendo agora, enquanto você ouve estas palavras. Sabe, quando a gente fala de resposta de Deus, muitas pessoas imaginam um momento único, um instante em que tudo muda, um dia que marca a virada da vida. Mas, na verdade, muitas respostas de Deus chegam como capítulos de um livro. Elas vêm aos poucos, página por página, até que, quando você vê, a história já foi transformada. Eu me lembro de um homem que orava para Deus mudar o seu casamento. Ele queria que a esposa fosse mais carinhosa, que a relação fosse mais leve, mais cheia de paz. E, por muito tempo, ele pedia que Deus mudasse ela. Mas um dia, no meio de uma pregação, ele ouviu algo simples: Deus não quer mudar o outro antes de mudar você. Ele ficou inquieto. No início, tentou ignorar, mas aos poucos começou a mudar sua postura, suas palavras, suas atitudes. Ele começou a ouvir mais, a reclamar menos, a servir mais. E sabe o que aconteceu? A esposa também começou a mudar. O ambiente da casa mudou. E um dia ele percebeu: a resposta de Deus começou no momento em que ele permitiu que Deus trabalhasse nele primeiro. Talvez seja assim com você. Você está orando para que uma situação mude,
Mas Deus está usando essa situação para transformar o seu coração. Quando olhamos para a vida de Moisés, vemos um padrão parecido. Deus poderia tê-lo chamado para libertar o povo imediatamente, mas antes, ele passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. 40 anos. Por que tanto tempo? Porque antes de liderar pessoas, ele precisava aprender a cuidar. Antes de enfrentar Faraó, ele precisava aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio do campo. Eu sei que a espera dói, mas às vezes a espera é a maior prova de amor de Deus. Porque Ele não quer apenas te dar o que você pede. Ele quer te preparar para viver plenamente o que você pediu. Você já reparou que Deus raramente mostra todo o plano de uma vez? Ele nos dá um passo, depois mais um. E só depois de andar um pouco é que conseguimos entender para onde ele estava nos levando. Pense em Noé. Deus disse para ele construir uma arca, mas não enviou o dilúvio no dia seguinte. Anos se passaram, anos martelando madeira, anos ouvindo críticas, anos explicando algo que ninguém entendia. E por que Deus fez assim? Porque enquanto Noé construía a arca, Deus também estava construindo a fé dele. Talvez a sua arca seja um projeto, um sonho, uma promessa que você carrega. E talvez hoje você sinta que está martelando, martelando e nada acontece. Mas acredite, cada martelada está te aproximando do dia em que a chuva virá. Às vezes, Deus não mostra o todo porque, se mostrasse, você tentaria fazer sozinho. Ele revela apenas o que precisamos para o momento. E no silêncio, ele vai alinhando tudo. Eu me lembro de um missionário que sonhava em abrir um orfanato. Ele orou por anos, mas durante muito tempo só conseguia ajudar poucas crianças. Ele achava que estava atrasado em relação ao que Deus tinha mostrado. Mas anos depois, entendeu que aquelas poucas crianças eram seu treinamento. E que sem esse tempo, ele não teria estrutura para cuidar de dezenas. Talvez seja assim com você agora. Você está cuidando de pouco, mas Deus está te treinando para muito. E eu quero reforçar. O tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de preparo. É tempo em que raízes crescem antes. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, eu oro, eu espero, eu acredito, mas nada muda. Mas e se eu te disser que enquanto você acha que nada está mudando, tudo está mudando? Você não vê? Porque Deus faz muitas das suas obras no invisível. Você não ouve, porque Ele sussurra no silêncio. Você não percebe, porque Ele trabalha em detalhes que só vai entender mais tarde. É como o amanhecer. A noite não se torna dia de repente. Aos poucos, a escuridão vai cedendo. Aos poucos, a luz vai surgindo, até que, de repente, o sol está alto no céu. A resposta de Deus muitas vezes é assim. Você ora e acha que nada está acontecendo, mas pouco a pouco Ele está clareando o seu caminho. E um dia, você vai acordar e perceber que está vivendo aquilo pelo qual orou. Eu preciso repetir isso para que grave no seu coração. O fato de você não ver mudança não significa que Deus não está agindo. O fato de você não ouvir novidade não significa que o céu está em silêncio. O fato de você ainda estar no fruto aparecer. Esperando não significa que a promessa foi esquecida. Pense em Eliseu e seu servo. O servo olhou para o exército inimigo e entrou em pânico. Mas Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. E de repente, o servo enxergou carros e cavalos de fogo protegendo-os. O exército já estava lá o tempo todo, mas o servo não via. Assim é com você. O agir de Deus já está acontecendo. Mas talvez você ainda não tenha visto. E eu quero que você guarde essa frase. O que você não vê é mais real do... Você já foi ao teatro? Quando a cortina está fechada, parece que nada está acontecendo.
mas por trás dela há pessoas se movimentando, cenários sendo trocados, luzes sendo ajustadas. Quando a cortina se abre, tudo está pronto, e você só vê o resultado final. Assim é o agir de Deus. Muitas vezes a cortina está fechada na sua vida. Você não vê nada, não ouve nada, não percebe nada, e acha que o palco está vazio. Mas nos bastidores, Deus está movimentando tudo. Ele está mudando cenários, ajustando detalhes, posicionando pessoas, removendo o que não faz parte da próxima cena. E no dia certo, a cortina vai abrir. E você vai entender que cada segundo de espera fez parte do espetáculo que ele estava preparando para você. Eu conheci uma mãe que orava pelo filho afastado de Deus. Ela orou por mais de 15 anos. Durante todo esse tempo, parecia que ele só se afastava mais. Mas, sem que ela soubesse, Deus estava colocando pessoas no caminho dele. Colegas de trabalho que falavam de fé, vizinhos que convidavam para a igreja, mensagens que apareciam por acaso no celular. Até que, um dia, o filho ligou para ela e disse: "Mãe, hoje eu voltei para Jesus." A cortina se abriu e ela entendeu que Deus nunca havia parado de trabalhar. Talvez a sua cortina ainda esteja fechada, mas isso não significa que o palco está vazio. Significa que Deus está preparando algo especial e você vai ver no tempo certo que é aquilo que você enxerga. Tudo o que você viveu até aqui, cada lágrima, cada oração, cada silêncio, nada foi em vão. Você pode não ter percebido, mas cada detalhe fez parte do plano. Cada passo te trouxe até este momento. E até as pausas, até as esperas, até as aparentes derrotas, foram usadas por Deus para te moldar. E agora, talvez você esteja mais perto da resposta do que imagina. Talvez ela esteja a apenas um movimento de fé. Talvez esteja a uma conversa, a uma decisão, a uma porta que ele vai abrir. E se você está ouvindo esta mensagem hoje, não é por acaso, não é coincidência, é porque Deus queria que você soubesse que ele ainda está no controle. O que você chama de atraso, ele chama de tempo perfeito. O que você chama de silêncio, ele chama de construção. O que você chama de perda, ele chama de preparo. Talvez hoje seja o dia de mudar a sua oração. Ao invés de dizer: "Senhor, quando vai acontecer?", diga: "Senhor, me ajude a estar pronto quando acontecer", porque a resposta vem. E quando vier, você vai olhar para trás e dizer: "Valeu a pena esperar." Então, se hoje você está esperando, continue. Se hoje você está orando, não pare. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, confie. Porque a resposta que você tanto busca está a caminho. E talvez já esteja acontecendo agora, enquanto você ouve essas palavras. Deus não esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele não desistiu. Ele está cuidando de cada detalhe, até daqueles que você nem imagina. No dia certo, você vai entender. Vai perceber que cada não, cada espere, cada lágrima foram em parte de algo muito maior. E quando a promessa se cumprir, você vai olhar para trás e dizer: "Agora eu entendo, agora eu vejo que Deus sempre esteve comigo." Guarde essa verdade no coração. Repita para si mesmo nos dias difíceis: "Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja." Porque isso vai sustentar a sua fé até o dia da resposta. E se essa mensagem falou com você hoje, não guarde só para si, compartilhe com alguém que também está esperando por uma resposta. Porque às vezes a palavra que muda o dia de uma pessoa chega exatamente na hora que ela mais precisa. E não esqueça, Deus continua falando, e aqui você sempre vai encontrar palavras que fortalecem a fé, renovam a esperança e lembram que o céu está trabalhando a seu favor. Então, quando terminar este vídeo, já vá para o próximo. Lá, você vai ouvir outra mensagem que pode ser exatamente o que Deus quer te dizer hoje.
Talvez seja a continuação da resposta que você começou a receber agora. Clique, assista e permita que Deus continue falando com você.